estão aqui. Hoje nós vamos falar de regressão linear. Bom, para começar, o que é a regressão linear? A regressão linear, ela é como se fosse uma tendência de um determinado sistema a tal relação, a tal proporção. Quando nós, em estatística, coletamos os dados, nós tentamos achar uma correlação entre eles. E a regressão linear é justamente isso. Nós pegamos uma função e então nós tentamos bolar uma lei que descreva o comportamento dos dados. Isso é muito bom para machine learning, para inteligência artificial. Isso é o santo grau, assim. É um método que assim, ele revolucionou mesmo os métodos de inteligência artificial, porque antes eram baseados apenas em condições, como, por exemplo, if, while, for. E isso tudo ajudou as empresas e também muitos grupos assim que tem a ver com ciência, muitos pesquisadores a elaborar dados mais precisos e correlações mais eficientes. Como é calculada a regressão linear? A regressão linear ela é calculada tendo o b, coeficiente angular, o quanto a função ela é mudada conforme o coeficiente x, né, a variável x, vai mudando. E ele usa essa fórmula aí para o b, que seria o coeficiente angular. E o a seria o coeficiente apenas linear, que ajuda a dar um início assim, à função. É como falar que o x é igual a zero, por exemplo. E você pode ver melhor como ela é feita nesse modelo aí. Nós temos diversos pontos. Quando nós fazemos uma coleta de dados estatísticos, nós pegamos vários pontos, vários dados e queremos alimentar nosso gráfico, nossa regressão com isso. E dessa forma, nós podemos ver aqui que ela não vai ser perfeita. A gente vai sempre ter um erro nessa função, vai sempre ter um erro nessa regressão linear. E sempre que a gente quer ter uma lei que descreva a natureza, não vai ser perfeito mesmo. A natureza é imprevisível, tem vários erros, assim, várias imprecisões que acabam atrapalhando nossos dados. E por isso, vocês podem ver aqui que tem um erro aleatório que é adicionado aos coeficientes. Esse aqui é o intercepto populacional, né, nesse exemplo aí, que é da população. E ele seria o impulso, por assim dizer, né? A inclinação populacional, quanto ele muda, como eu já falei. E você vai fazendo esses cálculos de um jeito que a equação, a função, né, essa linha, ela se adeque o melhor possível a esses dados. Do jeito que tenham menos erros. Do jeito que os pontos no gráfico sejam mais próximos da função. Aqui estão exemplos de gráficos que são usados. Eles podem... Tem vários exemplos de onde você pode usar isso aqui. É por isso que quando a gente vai aprender sobre inteligência artificial, né, IA, a gente aprende que ela é estatística com matemática e principalmente ciência da computação. E você, além de saber montar o seu código, você tem que saber
como coletar esses dados, como fazê-lo de um jeito que ele não dê uma resposta errada para a pergunta que você está tentando responder. Aqui nós vemos alguns exemplos de aplicação da regressão linear. No mercado financeiro, ela está sendo muito usada, mas como que eu falo, em períodos de tempo muito curto, porque o mercado financeiro ele é muito instável. Quando você vê o gráfico do mercado financeiro, você vê que é uma linha, né, uma função que vai variando muito conforme o tempo, que vai tendo esses vérticezinhos, né? E é por isso que a regressão linear ela tem que ser utilizada para a área que você está tentando estudar, né? Na física também ela é muito usada, porém é mais usada a regressão em si, porque nós estamos vendo um exemplo simples de regressão, que é a regressão linear, quando é uma reta mesmo, porque muitas vezes a função ela pode ser polinomial, pode ser logaritma, pode ser, enfim, ela pode ser muito complexa, fazer muitas curvas, e esse é um dos exemplos da física. Para quem quiser entrar na área, né, a física ela tem muito disso no estudo dos neutrinos, a detecção de partículas, né, subatômicas. Isso se mostra muito útil mesmo, como meio estatístico e matemático, a física. Na saúde pública e na epidemiologia, ela tem sido usada recentemente contra o coronavírus. Isso porque você pode pegar vários dados de uma cidade, do número de infecção, e colocar como uma variável independente, ou seja, o X, né, como sendo o T, o tempo. E você vê qual é a taxa de variação da doença, né, conforme o tempo. Qual é a previsão disso, né? E também é usado na agricultura. É uma surpresa até, eu também não sabia, pois ela é utilizada para ver a relação do fertilizante com quanto a planta cresceu, não é mesmo? E isso é muito útil mesmo. Na medicina também, para ver a influência de tal medicamento na pressão sanguínea ou na variação da concentração de algum remédio, de algum nutriente assim no sangue. No marketing também ele é muito utilizado, principalmente em países desenvolvidos assim, pois você pode ver se uma propaganda está sendo eficiente em levar novos clientes, né, a comprarem o produto. É muito abrangente mesmo a aplicação da regressão linear. E como nós avaliamos a precisão da regressão? Como vocês podem ver aí, quanto mais próximos estão os pontos, né, do nosso gráfico, os dados, da linha que nós montamos, a de tendência, né, mais precisa vai ser a nossa medição. A linha de tendência, se você falar, é a função mesmo, essa linha criada pela regressão linear, a tentativa de previsão, né, dos dados. E quanto mais afastados eles estão, dá para se dizer que eles são menos precisos, assim. Aqui temos o coeficiente R, que ele é uma medida que nós temos na regressão linear, né, na estatística, para afirmar e medir, né, a precisão mesmo dessa regressão. Como vocês podem ver aqui, na correlação fraca, os pontos estão muito dispersos, né? Correlação forte, ela tem pontos assim que formam como se fosse uma nuvem, né, em torno da linha.
E o R com valor 1 quase nunca é alcançado, gente. Quase nunca, porque nossos dados, independentemente de qual é a nossa área, né, eles vão ser imperfeitos, não tem jeito. E como que nós fazemos se a relação for desproporcional, né? Quanto mais o valor de x, né, que é o eixo horizontal, cresce, menor será o valor de y, né? Isso é dado pelo R com um valor menor do que zero, um valor negativo. Então a tendência é, como que eu falo, desproporcional, né? Ela é inversamente proporcional, na verdade. E aqui nós podemos ver que a regressão linear, ela segue esse modelo em torno tanto da segunda dimensão quanto da terceira dimensão, né? Nós podemos colocar, né, quaisquer variáveis que nós queiramos, né, dentro disso. E assim, eu vi de um cara que ele estava usando a regressão linear até mesmo para um simulador de carros autônomos, porque muitas vezes você precisa saber qual é a velocidade, né, do carro quando ele está próximo de uma curva, quando ele está próximo de bater em algum lugar, em alguma parede, né, e você previne acidentes de acontecer com isso. E ele faz essa regressão com base à distância, né, tanto no eixo X quanto no eixo Y espaciais. E é muito interessante porque a inteligência artificial, ela é utilizada, claro, com muitos dados, né, muitos mesmo, e quando você o melhor jogador de Go do mundo, né? Deixa eu até pegar aqui para vocês. É esse jogo aqui, gente. Para vocês terem uma ideia, o número de possibilidades desse jogo, ele é milhares de vezes do que o número de possibilidades de xadrez. Xadrez já é um jogo dificílimo de se jogar. Eu vou utilizar um exemplo comparando a inteligência do Google, né, a DeepMind, com a inteligência da IBM, que foi utilizada lá em 1996 com um supercomputador chamado Deep Blue. Que jogava xadrez, né? E ele venceu o melhor jogador do xadrez do mundo na época, que era o Garry Kasparov, que é esse cara aqui. Como vocês podem ver, tem um cara aqui vendo os movimentos, né, do computador, que a inteligência artificial faz no computador, e colocando no xadrez, né, no tabuleiro. E qual a diferença entre a inteligência artificial usada pela Google na década passada e a utilizada no final dos anos 90? É que o Deep Blue, ele é um supercomputador, assim, que ele ocupava uma sala. E tudo bem, temos a lei de Moore, que diz que o processamento de um computador para o mesmo volume, né, para o mesmo tamanho dele, vai dobrando a cada 2 anos. Ou seja, nosso processamento hoje, do nosso celular aqui, é 6 vezes maior do que o desse supercomputador aqui. E o método que ele usava era simplesmente processamento bruto. Ele pegava todas as possibilidades até um certo movimento no futuro, né, de jogo, e via qual era o melhor. E acontece que no jogo Go são muitos caminhos que você tem. Isso é impossível de se calcular, até mesmo para os computadores de hoje. E então a inteligência artificial do Google, ela utilizou uma técnica de regressão linear
assim como um algoritmo que aprendia sozinho, né, os movimentos do Go, sem precisar ser ensinado sobre isso, para fazer esses movimentos. Ou seja, ele pegava os melhores movimentos dentre suas várias opções e tentava ver qual era o melhor entre eles. Ele aprendia, ele é capaz de aprender a jogar o jogo Go. Inclusive, eles fizeram com o jogo xadrez uma inteligência artificial que usa aprendizado de máquina, que aprendeu a jogar xadrez melhor do que os computadores mais potentes hoje em dia, né? Em questão de 4 horas. Isso é muito pouco mesmo. Se for levar em consideração o quanto de tempo nós, seres humanos, levamos para aprender um jogo tão complexo como esse, né? Enfim, a regressão linear, ela tem várias aplicações e ela é utilizada também muitas vezes na inteligência artificial mesmo, como intuito de fazer tarefas humanas, né? Mais automatizáveis, né? De uma forma muito mais rápida, muito mais precisa. E assim, é um método que veio para ficar. Você ficar colocando if, else no código, demora muito tempo. Se você for fazer isso, vai demorar muito tempo mesmo. E aqui nós podemos ver o quanto a regressão linear, né, ela pode ser complexa, assim, porque muitas vezes são gráficos com curvas, assim, que são polinomiais, logarítmicas e, assim, é um negócio que é difícil. Eu vou ensinar hoje como fazer na regressão linear simples, né? A regressão linear em 2 dimensões. Então, eu vou começar a explicar aqui, né, o código. Aqui, nós podemos ver que nós utilizamos a biblioteca Pandas, NumPy e o sklearn. O sklearn é uma biblioteca que é utilizada muito em aprendizado de máquina, como pode dizer mesmo o nome dela, né? E aqui nós podemos ver que nós exportamos muitas bibliotecas, né, para fazer nosso gráfico, nossa previsão. Eu só vou pegar a base de dados aqui, pessoal, para colocar. Boa tarde, Leonardo, tudo bem? Oi, tudo bom? Posso tirar uma dúvida enquanto você pega a base de dados aí? Ah, sim, pode perguntar. Valeu. Sobre essa base de dados, assim, eu achei muito legal a sua explicação sobre a regressão. Obrigado pelas informações. Mas eu não sei se nas outras aulas vocês já utilizaram essa base de dados, mas eu queria entender o que a gente vai relacionar. Se puder só dar uma geralzinha sobre os dados que estão nesse plano de saúde e sobre o que a regressão vai fazer com eles, por gentileza. Tudo bem. Assim, ele pega um plano de saúde aqui, que a gente vai utilizar como base de dados, né? Espera um pouquinho, aqui eu fui desconectado aqui. Aí ele pega uma base de dados da área de saúde. Aí ele pega todos os dados aqui da coluna X, né, das classes do pessoal da saúde, e ele tenta relacionar com os previsores, né, da coluna Y. Oi. Eu posso falar? Pode, isso. Então, esse dados que ele está fazendo aí, né, da regressão, o que ele vai fazer? O Jonathan Sen também, ele tinha falado também dessa base de dados, só que era um pouco diferente. Ele tem a idade da pessoa e o preço da pessoa, né? Tipo, de acordo com a idade, né? Que seria o plano de saúde que a pessoa vai pagar de acordo com a sua idade. Então, o que a regressão vai tentar fazer, né? Ela
de acordo com o X, que seria, no começo da aula ele viu a fórmula lá, de acordo com o X, ele quer prever o Y. Então, de acordo com a idade da pessoa, ele quer prever o quanto que essa pessoa vai pagar. Então, nesse código aí, esse plano de saúde, ele vai pegar a base de dados, que não é muito grande, e ele vai tentar prever, vai fazer uma regressão linear com os dados que ele tem, e vai tentar prever se a pessoa com aquela idade, ela tá pagando alto, tipo assim, ela tá pagando o preço, né, é muito alto ou muito baixo, ou tipo tá o preço certo, para o hospital não sair no prejuízo. Então, basicamente, a regressão vai fazer isso. Aquela forma no começo que ele usou, que era y igual a uma constante mais o coeficiente vezes o x. Ele vai usar essa fórmula para prever, né, fazer o plano de saúde, e depois disso, você vai ver aí, tipo assim, toda a regressão linear vai traçar uma linha sobre os dados. E depois disso, ela vai tentar prever se a distância entre a linha e o ponto, né, que seria uma pessoa, o quão tá preciso, né, esse algoritmo. Então, basicamente, esse algoritmo ele só vai fazer uma regressão linear de acordo com os dados da idade para prever o custo da pessoa. Legal, obrigado. Entendido. Só uma coisinha. Esses dados que a gente vai utilizar, porque eu entendi a regressão, ela meio que correlaciona as duas variáveis, e aí a partir desse momento, se a gente, por exemplo, vai correlacionar a idade da pessoa com o preço que o plano de saúde cobra. No futuro, se a gente der só uma idade, ele vai tentar dar um preço sozinha, né, com base na regressão que ele montou, na função que você mostrou, entendi. Isso. Mas tipo esse... assim, no código mesmo, você pode colocar, tipo, a idade, depois que você treinar o modelo, você também pode colocar a idade da pessoa, sei lá, se ela tiver 40 anos, e de acordo com isso ela vai tentar prever o custo, entendeu? Então você não precisa ficar toda hora treinando, colocando nova base de dados. Não, depois que ela treinou uma vez, já tá tudo certo. Legal. Era isso mesmo, obrigado. Nós utilizamos, como o Nick falou, a regressão linear, primeiro com dados de um segmento, né, que nós já conhecemos, se nós já temos mais ou menos uma ideia de como que vai ser o comportamento daqueles dados, depois nós colocamos, né, a função, nós fazemos o gráfico, né, e isso é muito bom, né, porque, inclusive, minha mãe, ela tem uma loja de doces, aqui em Santos, Belém, né, e eu estava pensando em utilizar isso com ela, porque, é claro, agora tá tudo fechado, tá tudo um caos aqui. Mas, tipo, quando voltar, um dos planos era ver quais produtos são mais vendidos, né? E ver qual é o perfil, assim, do cliente, ver o quão caro aquele produto é, para tentar pegar o meio termo entre muito barato e muito caro, assim, para a gente tentar equilibrar mesmo as coisas, né? E no momento, assim, eu vejo que a gente, muitas companhias, principalmente lá dos Estados Unidos, a Índia, da Europa, elas usam isso comercialmente, né? Elas contratam profissionais que sabem análise de dados, né? Data Science também, e eles fazem, eles utilizam muito da regressão linear, né? Mas assim, como eu disse, por exemplo, se você for pegar a física, por exemplo, ou até qualquer outra área do conhecimento, né? Você vai ter que saber mais ou menos como os dados se comportam, né? Porque, por exemplo, vou pegar aqui esse tipo de regressão. Eles são exemplos complexos, né? E você tem que ver mais ou menos como eles se comportam antes de fazer uma regressão, porque pode ser que assim, se não fazer isso, né,
seus gráficos, seus dados sejam errados. Eles vão fazer com que o seu algoritmo aprenda muito errado o que está acontecendo. E, como falei, até no mundo dos games, eles estão começando a utilizar isso, usam muito isso agora, estão começando a ver, né, que pode ser utilizado, inclusive, de uma forma espacial, né, que pode ser utilizado para um plano 2D de locomoção. Um robô, por exemplo, que quer se locomover em uma sala de aula, ele é um robô que ajuda um professor, por exemplo. Ele leva as coisas de um lugar a outro. Já estão pensando, né, em colocar robôs na educação. E acontece que ele tem que saber em uma sala, né, onde ficam mais ou menos os alunos, assim, né? Ele tem que saber, claro, os lugares fixos dos alunos e qual é o lugar de maior trânsito desses alunos, né? E, por exemplo, em Big Data, quando você quer fazer um certo projeto de engenharia, não sei, de alguma área assim que você tenha que aplicar alguma coisa, você tem que primeiro conhecer os pontos mais usados, né? Tem que conhecer os dados do local antes de implementar qualquer coisa. Por exemplo, vamos supor que uma prefeitura queria fazer uma calçada, né? Queria fazer caminhos de pedra cortando uma praça, por exemplo. Seria muito mais inteligente essa prefeitura, ela deixar tudo com grama primeiro, ver onde que as pessoas andam mais, né? Quais são os caminhos que são mais percorridos pelas pessoas e fazer linhas retas, né? Fazer os caminhos depois, né, utilizando esses modelos. E, como eu disse, isso é muito útil mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que não, Léo. Pode prosseguir. O Luiz, você quer falar? Acho que não tá saindo seu som, mano. Não, assim, o que eu queria falar é que eu queria ver a estrutura do código. Eu acho que o Léo vai mostrar ainda, né? Ah, sim. Mas eu tô bem interessado, cara, porque eu tô querendo migrar para a carreira de Data Science, tô terminando esse semestre, e eu já percebi que muitas vagas, assim, citam regressão linear, regressão logística, random trees, né, que é todos os algoritmos de aprendizado de máquina. Então, acho muito bacana essa contribuição que vocês estão dando aí para a FEI no geral. Muito obrigado, valeu. Eu só vou esperar o Nick me mandar aqui a base de dados, aí eu já vou colocar, porque deu um problema quando eu fui fazer o upload dos dados, aí parece que não veio aqui, não entrou no Colab. Eu acho o Colab assim, eu até gosto, mas eu acho meio confuso, assim, mas é uma boa ferramenta, assim, para quem quer usar. Ô, Léo, a base de dados eu falei que eu ia te dar no final da aula, porque tudo bem. tá naquele drive lá. Ok, beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, eu vou colocar aqui os dados. Eu vou explicar linha por linha, né? Como ele disse, aqui são os previsores, né, da linha Y. Ô, Léo, desculpa te incomodar de novo. Você consegue dar um zoom no código? Eu não sei, espera um pouquinho. Eu acho que é ali no canto da tela. No canto superior esquerdo? Isso. Não, aqui, ó, onde você vai fechar a página, embaixo tem umas três linhas ali.
Não, onde você vai fechar, tipo, toda a página, ali no canto superior, do outro lado. Do outro lado aqui. Tenta fazer Ctrl+. Ah, tá, ok, beleza. É que eu tô Ctrl+, no... arquivo. Ok. Isso, aí tá o zoom ali, só dá um zoom pra gente. Aham. Ó, tá aqui, gente. O Y, como ele disse, seria a contribuição, né, das classes. E acontece que o Y está sendo aqui utilizado como função de previsor mesmo. Ele vai ser... Vão ser dados previstos a partir do... quer dizer, números previstos a partir dos dados que nós conseguimos, né, experimentalmente. Aqui é o formato da matriz X, que está o vetor, né? Aqui nós usamos muito matrizes, né, na regressão linear, e elas são muito úteis para a gente, mas você precisa entrar um pouquinho mais a fundo só se você for para regressão 3D, sabe? Se for para uma polinomial, para regressões mais difíceis, ela costuma ser mais difícil, né? E aqui nós treinamos o modelo, né? Nós definimos aqui o regressor como linear regression. E depois nós colocamos as variáveis x e y dentro do código para treinar. E aqui nós iremos ver o gráfico, né, que ele vai montar. Aí aqui tá tudo... Um pouquinho, só vou ajeitar aqui. Parece que já tá com... Aí, aqui, ó, você coloca mesmo, né, todas essas variáveis, você coloca o gráfico x e y, você coloca principalmente aqui o x, o y desse jeito. Aqui o título é irrelevante. Para quem quiser avaliar os dados, é mais oportuno, tipo, você ser eficiente com eles, mais que ter design, né? E aqui é um dos principais, que é aqui que ele vai dar a previsão do X. Ele vai colocar com a cor vermelha aqui. E aqui tá um exemplo de uma idade que a gente usou. A gente usou com a idade de 40 anos, né? E ele vai gerar um certo número pra gente. E aqui como eu disse, o valor do R. Ele checa o valor da acurácia, né? O quão próximo nossos dados estão da reta que nós bolamos, né? Alguma dúvida? Por que só o X vai em formato de matriz? Qual que tá no X? É a idade ou o preço? Então, tá o custo, quer dizer, tá a idade. Aí você usa aqui, ó, a matriz para especificar mais ou menos onde que ele vai ir, sabe? Seria o vetor da reta, porque ele é a direção dele. Aí aqui tá menos 1, 1. Seria uma relação, assim, inversamente proporcional. Acho que não entendi, mas beleza. Tipo, como que eu falo? Uma matriz você usa a partir de um ponto de uma origem. Vamos supor que a gente tem um plano cartesiano assim, né? A gente vou pegar um plano cartesiano aqui. Não, é que tipo assim, a altura, o eixo Y seria a idade e o eixo X o preço, certo? Ou é o inverso? O custo. Não. O X é a idade e o custo no Y, tá? Aí conforme os anos vão passando para a direita, o nosso modelo vai ver se o custo aumenta ou diminui. Eu imagino que aumenta. Mas por que a gente tem que jogar a idade em formato de matriz e o Y não? Então. Esse reshape. Porque assim, o X, ele seria, como que eu falo? Ele é uma variável pura, porque ele é independente, né? O Y ele vai estar em função do X.
Ou seja, o x ele pode ter o valor que quiser, que ele vai ser uma variável independente. O y não, ele vai ser dependente, ele vai estar em função do x, né? Aí seria muito melhor colocar essa matriz, né, da direção dele, que seria daqui, ó, por exemplo, até aqui, como matriz do x mesmo. Entendi. Então, tipo, sempre a nossa variável que for a principal, né, que não é a dependente, a independente, a gente usa esse reshape. Isso. Ok, obrigado. Perdão pela minha voz, pessoal, qualquer coisa, tipo, se eu tô um pouquinho rouco, assim, é porque não sei se eu tô com dengue ou covid, aí eu tô um pouquinho doente, tá? Se minha voz estiver meio ruim, vocês podem falar, tá? Alguma dúvida a mais? Ô, Léo, mandaram no chat aí uma dúvida para você. Isso, nós temos que verificar se ele deu um falso positivo ou falso negativo, porque, assim, quando a gente vai coletar os dados, pode ser que aconteçam vários erros, assim, quando a gente fala dessa parte aqui, perto da origem, né, a gente está falando do que determina o valor do B, que seria o impulso, né, dele, a variável, quer dizer, a coeficiente que é adicionado ao x vezes o. E por isso é bom que ele esteja no valor correto, né? Caso contrário, o valor da regressão vai ser errôneo, né? Quando você coleta os dados para fazer uma regressão linear, você pega bastante deles, muitos mesmo, e tenta pegar aqueles que sejam os mais precisos possível, porque se tiver algum erro, ele vai se acumular conforme o tempo vai passando. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui no começo dá para ver que ele tem vários erros no começo, né? Que eles até são adicionados na reta, deles tem que ser, né? Mas se você tiver muito sequência, eles dão um erro, assim, bem grande quando o x estiver com um valor maior, né? Claro, isso depende também do coeficiente que você tem, depende de várias coisas, mas, assim, em inteligência artificial, machine learning principalmente, né? Você tem que pegar dados que sejam bem precisos, você não pode pegar coisas que sejam feitas a bangu, sabe? Aí, em estatística tem muito disso, né? E quanto mais, melhor, assim, né? Pode acontecer, por exemplo, de ter isso, um gráfico como esse, que dá vários pontos, você não tem certeza do que acontece, mas aí o cientista de dados pode recorrer a outros métodos estatísticos, né? Lá no ensino médio a gente teve sempre aquilo que estatística, assim, é aquela coisa que é simplesinha, sabe? Que é só moda mediana. Mas você pode utilizar vários elementos, né? Para determinar tal elemento, né, tal comportamento dos seus dados, além da regressão linear, né? Tem gente que usa até desvio padrão, assim, que é até melhor. Eles usam isso junto no mercado financeiro, inclusive, porque quem tá lá quer ganhar dinheiro, assim,
muitas vezes as previsões de mercado têm que ser feitas com base nisso, né? E tem vários métodos até. Eu encontrei um cara lá dos Estados Unidos que até sabia fazer como que eu falo, uma inteligência artificial que previa, né, os valores do mercado. Claro, não eram 100% perfeitos, né? Mas eles usavam regressão linear e outros elementos estatísticos para calcular qual ia ser o valor, né? Mas, assim, nem sempre vai ser perfeito, sabe? É uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. Cara, eu sei que eu tô fazendo várias perguntas, mas como o pessoal aí tá tímido, posso fazer mais uma? Pode, claro. Seguinte, eu tava pensando, se eu tiver uma base de dados que tenha diversas variáveis, eu faria uma regressão linear uma a uma, tipo de dois em dois, no caso, né? Ou eu conseguiria fazer uma regressão linear que engloba várias variáveis e eu não sei. Tipo, Se quiser, eu posso contextualizar, tipo, dar um exemplo. Não, tudo bem. Você faria uma a uma mesmo. Quer dizer, você faria elas em conjunto, porque uma a uma não funciona dependendo do que você está tentando avaliar. Por exemplo, se tiverem duas variáveis independentes, pelo que eu entendi, você não pode fazer isso, porque a variável independente, quer dizer, a dependente, né? O y, ou o z, no caso, ele vai variar muito se você fazer isso, né? E você tem que usar um mecanismo estatístico que englobe os dois, né? E assim, eu não entrei muito nesse tipo de regressão, né? Mais complexo, assim. Mas, pelo que eu entendi, se você tiver duas variáveis idênticas, você pode fazer uma a uma, dependendo do modelo, né? Se for uma linear, como apresentado aqui, você pode fazer essa daqui. Oi. Então, desse daí, Luiz, tipo, se você tem várias variáveis, né? Então, tipo, você quer prever o Y, né? Mas daí você tem vários X que você tem no seu banco de dados. Aí, existem outras formas de regressão linear, né? Nesse caso, tipo assim, você tem que ver o que seria melhor para o seu algoritmo. Então, você tem regressão linear com múltiplas camadas, com redes neurais, com suporte que tenha polinominal. Isso. Que seria com vários tipos de variáveis. Então, tipo, para cada caso, né, que você quer prever um determinado, você vai usar um tipo de regressão, e nem todas traçam uma reta. Tem vezes que eles dividem o plano. Então, de acordo com os dados que você tem, você vai usar um tipo de regressão, ou também você pode usar todas, e no final você vê qual que teve a melhor acurácia, né? Quem foi o melhor. Se fala disso, até você muitas vezes você roda muitos modelos assim para ver qual é que melhor descreve os seus dados, né? Porque você tem que ver o polinomial, né? Você tem que ver o linear. E assim, uma das ferramentas que eu acho muito boa para isso é o Excel, assim. Quer dizer, é meio limitado dependendo do que você vai fazer, né? E qual mecanismo você vai utilizar, mas a regressão do Excel é muito boa, eu acho muito boa mesmo. Porque você tem lá várias tendências que são desde polinomial, logarítmica, função afim, que é linear mesmo. Vou até pegar um trabalho em branco aqui, vou fazer assim, 4, 5, 6, 7, 8. Aí a gente pega 31, sei lá, 62. Aí vai fazendo, né? Claro, não vou deixar perfeitinho assim,
só para inserir aqui os dados, né? Aqui tem a linha de tendência, né? Que seria a regressão linear, né? Aqui a gente analisa mais, porque é a relação mais simples que tem. Para entrar nas outras é mais complexo, assim. Aqui tem várias, tem a exponencial, logarítmica, a polinomial, a de potência, a de média móvel também, que é bem usada na estatística mesmo. Quando você quer fazer uma pesquisa científica, você quer ver a relação entre dois dados, o quanto que eles evoluem, né? É muito bom. E aqui você pode personalizar, você pode fazer mais de uma e depois definir a intersecção entre elas. Aí é bem útil, assim, do Excel, porque é um mecanismo, assim, que é simples. O Excel é bem utilizado, eu acho bom até. Se você quiser fazer parte mais simplesinha, assim, nele, e depois você tentar verificar no seu, ou tentar desenvolver um pouco mais, né, no seu algoritmo, é bem útil, assim. Legal, valeu pela dica do Excel. Eu acho que para estudar é muito bom mesmo, mas eu acho que um problema que a gente encontra nas empresas é que é uma quantidade de dados muito grande que o Excel não consegue processar, né? Aí acaba indo para SQL, Python, para poder conseguir processar tudo. Mas a minha dúvida era um pouco, além dos modelos, era, por exemplo, eu tenho uma base de dados que tem o preço de um imóvel, por exemplo, e aí, além disso, ela fala qual a localização desse imóvel, quantos quartos ele tem, quantos banheiros, se ele é cobertura ou não, se ele tem sacada ou não, sabe? Ele tem várias descrições. E aí, como que eu relaciono cada uma delas ao preço? Eu acho que eu faria uma regressão linear simples, igual você me mostrou, e aí eu compararia o R de cada uma delas para saber qual influencia mais no preço que a outra. É mais ou menos por aí, né? Uhum. Não fazer um modelo que englobe todas, eu acho que acho que ficaria muito mais complicado, né? Ficaria. Tipo assim, eu acho que a regressão linear, ela pode ser utilizada em vários desses modelos, né, dessas formas, e como você disse, se você tiver uma base de dados bem grande, você não tem jeito, você usa o SQL, você faz a regressão aqui no Python, porque o Python, por mais que ele seja lento em comparação com outras linguagens, por exemplo, o C++ ou Golang são compiladas, né? Até o JavaScript, ele é muito bom para matemática em si, para você ver os dados, para você fazer operações matemáticas. Porque ele, assim, o Python, ele foi feito para ser uma linguagem simples de usar. Tanto que muitas pessoas, quando entram na programação, a primeira coisa que aprendem é Python. Antigamente era C++, que hoje em dia você aprender depois do Python, eu acho meio pesado, assim. Eu, pelo menos, achei. Aí você usa ele para várias coisas, assim. Só para algumas bibliotecas, assim, algumas, às vezes para front-end, que ele demora um pouco mais, mas para estatística, assim, machine learning, inteligência artificial em geral, ele é muito utilizado, é muito bom. Só complementando, né? Nesse caso aí, Luiz, que você deu o exemplo, né, de prever o valor da casa, tipo, quantos imóveis, quartos ela tem, tudo. Eu fiz um desse. Nesse caso, a gente usa regressão linear múltipla, né? Onde a variável ela tem mais de uma. Então, nesse caso, eu já tinha feito. Eu vou mandar lá no grupo essa implementação. Ela é bem famosa também, tipo, e ela serve muito bem para entender como que funciona a regressão linear múltipla. Então, nesse caso, a gente vai usar um outro tipo de regressão, né? Que é um pouco mais avançado.
Só que daí, nesse caso, a gente tem que também dividir a base de dados nossa entre treino e teste, porque pode ser que uma variável pode influenciar nas outras. Então, nesse caso, a gente usa um outro tipo de regressão. Mas é isso. Legal, Nick. Valeu. Envia sim, por favor. Depois eu vou dar uma aprofundada em algoritmos de machine learning, aí eu vou dar uma estudada nisso. Valeu, viu? Beleza, valeu, mano. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, ninguém mandou. Léo, você tem mais alguma coisa para complementar? Ah, não, só isso. Então, eu vou mandar aqui no chat a lista de presença, a avaliação da nossa aula, né, que foi o Léo que deu, sobre regressão linear, que está dentro do tópico de Machine Learning, quando vocês colocarem lá. E aqui o link do nosso grupo e o link do grupo de discussão. Demorou, gente. Valeu por tudo. Léo, obrigado pela aula. Foi top demais, mano. Valeu, mano. É nóis. Mandou bem. Mas é isso. Obrigadão, tá, pessoal? Valeu, hein? Boa noite. Eu te agradeço, Gustavo. Valeu. Falou, pessoal. Até mais.